Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo e vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nossos estudos hoje vão se concentrar no Livro dos Espíritos, primeira obra de Allan Kardec, perante a codificação da doutrina espírita, né? É uma obra de 1857, na onde, através de perguntas, questionamentos, indagações do próprio Kardec, a espiritualidade vem nos dando norte, nos dando um respaldo considerável nos mais variados tipos de informações, das vivências humanas, né, da filosofia por si só, da ciência, né? E assim, só para nós retomarmos uma ideia da onde nós estávamos há 2 semanas atrás, nós estamos na lição Lembranças da Existência Corpórea, e nós havíamos feito a pergunta, estudado a última, né? Pergunta e resposta a 312, na onde, só para recapitular, para a gente ter um sentido melhor no decorrer do estudo, os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportar durante sua última existência corpórea? Resposta: frequentemente a conservam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos, ou seja, como desencarnados. E agora sim, começamos com as perguntas e respostas dos dias de hoje. E a pergunta é a de 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Olha, isso é pesado, hein? O que está querendo falar aqui? Um espírito, seja ele homem, mulher, enfim, um espírito encarnado, ele usufruía de regalias aqui na Terra. Talvez tinha poder, talvez tinha bastante bens, né? Enfim, tinha uma vida consideravelmente, materialmente boa. Quando desencarna, a realidade do lado de lá muda. Então, aquilo que de repente que gostava bastante daqui, um hobby, um lazer, ou bens materiais mesmo, de todos os tipos, lá não terá mais. Por isso que fica muito difícil, até dependendo do nível evolutivo do espírito, de abandonar a crosta terrestre. Fica aqui, ó. Por isso que a gente pede tanto em oração, para que estes sejam despertados também, né? Para não ficar, transeuntes enquanto espíritos aqui na crosta terrestre perdidos, né? Ou tentando usufruir de algo que já não faz parte mais da vivência deles, né? E isso é muito real. E isso, olha, acontece consideravelmente. Tanto que nós temos vários relatos de romances espíritas, né? Ou seja, livros que trazem essas realidades espirituais, desse sentir, né? O sentir, a falta
A falta de algo, tanto que chega do lado de lá e, mas lá eu era seu patrão. Aqui eu não consigo te, né, mandar, vamos dizer assim. Não pode sentir, mas dentro desse estudo que nós estamos fazendo agora, talvez mais exato falar é que os espíritos de uma escala mais inferior evolutiva é os que vão sofrer mais. Então, nós estamos falando de nível evolutivo. É disso que nós estamos falando. Nível evolutivo. E, claro, quanto mais nós estarmos, né, apegados às vivências materiais, isso indica que o nosso nível evolutivo não está dos mais altos. Mas é importante também ressaltar que isso não quer dizer que a pessoa é ruim de coração, que ela é má, mas talvez ela tenha um apego maior nesse sentido. E a pergunta, né? Os homens que foi feliz neste mundo, e aí que tá, lastima os gozos que perdeu. E aí, quando falo os gozos que perdeu, existe uma imensidão disso, tanto no campo material, quanto no campo das vivências generalizadas, até mesmo dos vícios materiais, né? Então, é um campo muito vasto, esses gozos que perdeu. Vamos ver a resposta e nós continuamos analisando perante ao que a espiritualidade vai nos trazer. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles espiam pelo sofrimento Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros na Terra. Então, dentro do embasamento dessa resposta e fazendo uma conexão com o que nós estávamos a princípio conversando, então sim, o que nos faz ainda um apego aos gozos terrenos, seja ele qual for, e aí a gente está falando uns gozos bem materiais mesmo, tá? É ainda a inferioridade espiritual que nos faz essa sintonia. E por isso que sofre. Sofre ao ponto de causar processos obsessivos, principalmente na alimentação de vícios, para continuar procurando, né, ter ainda a felicidade de usufruir do que usufruía quando era encarnado. Mas os mecanismos divinos e de nossas realidades, por vezes esse trabalho ele já começa aqui na Terra mesmo, para ter esse desapego. Talvez uma pessoa que era muito afortunada, que de repente por alguma ocasião perdeu tudo a sua fortuna, talvez um vício material, né, que se tinha, ocasionado de repente por uma enfermidade, você já tem que ir meio que, né, parando. Então, repara que nos mecanismos divinos já existem ferramentas necessárias para que durante a própria encarnação isso já vai se meio que depurando, né? A gente já vai se desapegando de algumas coisas, né? É importante a gente se atentar a isso. É importante falar que Deus é nosso Pai Criador, bondoso, generoso, amoroso, justo, e Ele vai nos dar todas as formas possíveis para que esses sofrimentos não ocorram. Mas depende de nós.
que somos, né, ativos no livre-arbítrio. Então, por isso que é importante. Por isso que, olha que legal, né? A doutrina espírita nos traz alguns embasamentos muito ricos e nos faz despertar cada vez mais. Mas, de um modo de visão generalizada, essas informações elas não chegam com tanta transparência. E por isso que ainda nós temos uma humanidade que, não totalizando, mas muito enraizada ainda no material, até mesmo por acreditar. Por acreditar, e não é, mas por acreditar que a verdadeira vida é a vida na Terra. E nós sabemos que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Vamos para 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil, vamos ficar com isso na cabeça, finalidade útil, e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixados por acabar? Finalidade útil, vamos considerar, essa resposta eu não li, não sei, já lemos, né? Mas tem que recapitular agora. Mas a finalidade útil é útil perante aos olhos divinos, é útil perante aos olhos espirituais, aos olhos nossos, né? Algo que traga utilidade, uma utilidade saudável, né? Para isso. Por exemplo, vamos lá dar uma noção. Nossa, agora que ele começou o campo do trabalho, né, na caridade, ele desencarna, por exemplo, tá? Só fazendo alguma analogia de alguma condição. Porque aqui é isso que fala, ó. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Se você começou um trabalho edificante no campo da caridade, no campo do auxílio ao próximo, no campo da irradiação, do amor, é que você está já minimamente espiritualizado e já está um tanto quanto desperto para essas realidades, independente de grupo religioso, independente de nada. É uma construção espiritual que está ocorrendo na onde já está se abstendo de algumas inferioridades, não de todas, mas já está. Então, está se espiritualizando. Então, a pergunta é, será que sofre? Nossa, agora que eu comecei, mesmo, será que sofre? Olha, estamos falando novamente de nível evolutivo do espírito. E considerando a vontade já desse trabalho, né, eu acredito que a grande maioria nesse sentido não vai sofrer, porque, inclusive, consegue, claro, depois das recuperações necessárias no plano espiritual, continuar atuando nesse campo, né? No campo do auxílio, do trabalho útil, do trabalho do bem comum, né? Então consegue, continua lá, inclusive. Vamos fazer a leitura da resposta para ter um embasamento melhor também para continuarmos aqui. Então é isso. A pergunta foi: a pessoa começou a trabalhar em um trabalho útil, né? Um trabalho legal e tudo. E aí veio o desencarne. E será que ele lastima? Resposta: não. Porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Legal isso, hein? Muito interessante. Por exemplo, vamos citar, é bem algo próximo a nós, Chico Xavier, lá em 2002 desencarnou. Nossa, mas ele trabalhou muito tempo, Rogério. Não, trabalhou, claro, trabalhou muito, muito. Trabalhou muito e muito tempo. Mas deixou um trabalho. Deixou algo que era uma construção útil. Será que o espírito, claro que eu estou falando de uma evolução muito exagerada, porque Chico Xavier é muito evoluído, né?
Mas você acha que ele vai passar para lá e vai começar a preocupar? Porque ele sabe que, naturalmente, por outras mãos, talvez não pela grandeza espiritual como o Chico Xavier tinha, mas que o trabalho ele continuaria. E o espírito, ao mesmo tempo, entende que o trabalho dele vai continuar do lado de lá também, no plano espiritual. Então vamos lá, vamos continuar. Ó. Não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Aí, ó, o trabalho continua, as intuições e tudo mais. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos, que é em cima da pauta que a gente está estudando aqui. Porque ó, acabou aqui, mas o trabalho continua lá. Mas, ao mesmo tempo, pode intuir aqui os encarnados também a continuar trabalhando. Quer dizer, o trabalho não cessa. O trabalho ele não vai cessar. Ele pode mudar de plano, mas de objetividade, não. Então, como diz aqui no começo, os espíritos são bastante categóricos mesmo. Não. Não. Tá? Mas é claro que a gente fala sempre da grandeza espiritual, o nível evolutivo que vai se obtendo no decorrer do trajeto, né? E isso cabe muito esforço, cabe muita renúncia, cabe muito compromisso com o melhorar. E isso é o objetivo, inclusive, de todos nós aqui no plano terreno. E no plano espiritual, é óbvio. 315. Angel, só fazer um adendo aqui. Fica à vontade. Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu não lembro direito como que é. O Marini falava que quando a morte chega para buscar uma pessoa e vê que ela está fazendo um trabalho bom, trabalho importante, ela protela aquela busca dela, né? Assim, eu estou parafraseando porque eu não lembro direitinho quais as palavras que ele usava, mas o sentido que ele dava era esse. Muitas das vezes acontece sim, né, ô Fabiano, até mesmo de repente que, peraí, um determinado espírito encarnado começou um trabalho aí, e é interessante porque isso pode acontecer, né? De repente a pessoa tá para desencarnar ali em 2027, fala, não, peraí, dá um bônus, né? Para ainda continuar o trabalho. Sim, ele falava e direcionava isso. E sim, porque bem o sabemos que isso é totalmente possível. Porque, pô, de repente tem que dar mais consistência, mais solidez no trabalho. E sim, pode acontecer. Até mesmo isso nos é retratado em livros psicografados, né? Algumas realidades de espíritos nos traz isso. E ótima lembrança, hein, Fabiano? Eu não estava lembrando, mas ele sempre, por vez ou outra, o Marini, ele mencionava isso mesmo, que sim, e sim, é isso mesmo, que pode acontecer, plenamente. E não que seja um problema, de repente, desencarnar no momento, né, que estava meio que previsto, mas a gente sabe que, e aí é um ponto interessante, porque a gente pode atenuar, né, a gente pode diminuir o nosso tempo de encarnação, né, devido ao nosso livre-arbítrio, com relação a algumas invigilâncias, mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade amiga, ela pode, sim, vir e dar uma prolongada, né? Bem sabemos que o próprio Chico Xavier tinha problemas sérios cardíacos. E aí, precisa entender, e assim, interessante, né, o Fabiano, porque a gente vai entrar no mérito muito assim, que talvez a gente só trabalha com embasamentos. Mas lembre que o desencarne do Chico Xavier, ele ocorre no dia que o Brasil é pentacampeão da Copa. Inclusive, isso já estava meio que pautado por causa de não ter uma repercussão
midiática até, em torno do desencarne do Chico Xavier, porque estava no momento de festa também, né? Então, nós, principalmente espíritas, sentimos bastante e tudo mais, uma comunidade cristã, e até não cristã, né? Enfim, também sente, mas é num momento de festa, e por que não falar que, de repente, Chico Xavier talvez deveria desencarnar um pouquinho antes, mas para não ter uma comoção generalizada dentro disso, né? Até porque também não era o objetivo, e a gente está falando de algo materialmente falando, né? Porque quem estava ficando aqui é os materiais, né? E por que não, né? Porque também não dá uma protelada ou uma extensão. Mas isso é apenas uma teoria que surgiu na minha cabeça agora. Nós estudamos algo que, né, realmente embasa melhor, é óbvio, mas por que não? Por que não, né? Então, eu acho que isso é muito legal que você trouxe, porque realmente era uma pauta que o Eurípides Marini ele carregava e trazia para a gente, e sim, claro, ainda mais no trabalho para o bem, no trabalho para o amor, né? Por que não? Sim, de repente, ó, entre aspas, fica mais 3 anos. Fica mais 3 anos trabalhando, solidifica, direcione e depois retorna. E sim, tem embasamento lógico e racional plenamente. Plenamente. Né? E tantos outros, né? Temos um Divaldo Pereira Franco também, que foi longevo, né? Foi longevo, porque talvez ainda a necessidade de algo maior, né? Algo. E aí, bem o sabemos que os mecanismos espirituais e divinos vão muito além da nossa percepção. E sim, pode sim, essa construção e a importância disso tudo. Olha, Fabiano, vamos falar de outra coisa, de repente, talvez um pouco menos intenso. Nós não temos o caso da pessoa que está doente, que várias pessoas fazem oração, que ela melhora, que dá uma melhorada e fica mais um tempinho, e na hora que para, né, que é o que aqui no planeta, né, humanamente falando, fala que é a melhora da morte, né, não acontece isso, porque você ainda, de um certo modo, segura aqueles, entre aspas, né, o espírito que ainda quer viver também, e aquilo ali é uma força, e de repente, quando isso tudo se esvai, desencarna, é mais ou menos a mesma... Tem maneiras diferentes de uma compreensão igual que você trouxe muito ricamente para esse estudo aqui agora, tá? Eu acho que foi muito legal o que você trouxe. Eu não me lembrava mesmo dessas... E eu lembro agora. Agora eu lembro. Mas eu não me lembrava realmente dessas tratativas que ele trazia dentro dos nossos estudos. Obrigado, Fabiano. Muito legal mesmo ter levantado isso. Porque sim, e gente, a gente estuda a espiritualidade, a gente estuda a fé raciocinada. Então, vocês vejam bem como que a gente se estende com relação a todo esse estudo tão rico que é. Eu não sei vocês, mas são momentos que, para mim, a gente sente, é o alimento do espírito mesmo, quando a gente se encontra nesses estudos, seja no remoto, seja no ambiente de um centro, né, ou em qualquer lugar que você se sinta bem, que te leve à paz, mas eu sinto uma paz e uma necessidade de chegar a esses momentos para fazer esses estudos, para se alimentar, né, o pão nosso, né, tratado na oração que Jesus nos ensinou, ele não é só o pão material, ele é o pão espiritual, né, esse alimento que a gente precisa, e eu fico muito bom, é aquele momento que você se sente muito bem mesmo, né, você acalora, vamos dizer assim, o espírito, e a gente muda, né, a gente tem, as sintonias vão vindo, né, as intuições, e isso é muito bom. Vamos lá. Aquele que deixou, agora aqui é a 215, né? Aquele que deixou trabalhos de arte
ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida, ó, legal, tá falando dos artistas, né? Dos pintores, daqueles que de repente desenvolvem e compõem músicas, melodias, né? Enfim, tá falando do campo realmente artístico, da literatura, aqueles autores de livros, né, e tudo mais. Será que eles, né, pelo amor das suas obras, né, que tinha durante a vida, eles de um certo modo conserva, né? Passou para o plano espiritual, vai conservar ainda? Como será que se trata? Eu acho que inevitavelmente nós temos que falar e conversar a respeito de nível evolutivo. Toda realidade, como nós já havíamos mencionado, Eurípides Marini, né? E ele sempre gostava de enaltecer, toda realidade é a do espírito. E cada um com a sua realidade. Então, talvez vai ter um artista, talvez vai ter um autor, né? Ou qualquer outro. A gente está falando aqui muito no campo da cultura, da arte, né? E alguma coisa do tipo, mas não somente as nossas vivências. Eu lá no planeta, eu sempre trabalhei lá na Terra, né? Eu sempre trabalhei em determinada área que eu amava trabalhar naquilo, ou naquilo outro, ou algum outro item que você fazia, né? Enfim, você era apaixonado por aquilo, né? Enfim, será que, né, eu conservo ainda isso no plano espiritual? E claro que está relacionado ao nível evolutivo, à realidade do espírito. Isso é sem sombra de dúvidas. Vamos ver a resposta. Segundo sua elevação. Não sai fora muito disso, né? Segundo a sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Olha só. Reprova o que mais admirava. É a evolução. Sabe o que pode acontecer? Nós temos hoje, né, no planeta Terra, alguns estilos de música que traz muita pobreza espiritual. Mas muita. Utilizam-se de palavrões nas letras. E, de repente, no decorrer de uma existência, até chegar no plano espiritual, e continuar evoluindo, vão ter vergonha. Vão ter vergonha. Nossa, não é possível. Sim, alguns mudam durante a encarnação mesmo. Outros vão levar mais tempo, inclusive com encarnações. Mas talvez o despertar ocorre no plano espiritual, ao ponto de falar, nossa, deixei um legado que não vai. E chega até o ponto de realmente ficar envergonhado. Porque talvez tinha que vir de uma maneira que uma pessoa que ela tem uma cantora, eu não vou citar o nome, até porque também não estou lembrando, mas também não ia citar, que ela tem um nível de QI muito alto. E ela optou por ir por um estilo de música que onde ela arrebanhasse mais, né, mais fãs, pode-se assim dizer, mais seguidores. Só que ela largou, ela abandonou. Falou, não quero mais isso, não. E o QI dela, né, dentro dos estudos humanos, né, que se faz, era considerado um QI alto. E ela tinha o talento da musicalidade, da voz e da composição. E começou a entrar numa onda aí de umas músicas que não era legal, só que ela não tá mais, nem cantora é mais, parou.
E assim, é bastante interessante, porque isso pode ser tratado, sim, como uma evolução. Tem outras figurações aí que, por vezes, faziam determinadas coisas e que pararam. Pararam. Tem cantor que era cantor de pagode, que hoje é cantor gospel. Veja bem, eu não quero entrar numa teoria nem tampouco polêmica de alguma coisa. E nem ao mesmo falar que um determinado estilo de música né, tem uns que são ruins mesmo. Mas eu não estou colocando o pagode nesse rol aí, mas depende das composições. Depende das composições, tá? Mas não, grande parte não vem trazendo coisas tão assim, né? Mas parou, aí vai lá, virou gospel. Mas também não quer dizer que, de repente, depende da intencionalidade também, né? Depende do foco que está procurando, enfim. Mas a gente tem várias mudanças no decorrer do caminho, né? Que nos fazem encontrar e nos direcionar. E aqui foi bem taxativo também na questão de, olha, dependendo da obra que você deixou, você vai falar, pô, o que eu fiz? O que eu aprontei? E aí as lembranças que ficam, né? As lembranças que ficam dos atos que praticamos. Muito tempo eu já venho carregando isso comigo. Se caso eu for o plano espiritual hoje, como que as pessoas aqui encarnadas, principalmente no meu, né, círculo de convivência, o que elas pensariam de mim, né? E não é uma questão de tipo assim, de orgulho ou ego, não. É de realmente de realidade espiritual. O que será que eu estou ou procurando fazer ou procurando tratar? O que eu tô fazendo, né? Para ter realmente. O que será? O que será que eu deixei de especial ou não? Eu deixei de malfazejo, né? Para onde eu estou, para a sociedade na onde eu vivo ali. E é importante a gente ficar pensando nisso, porque isso é um combustível e um convite para que a cada instante, numa vigilância consistente, nós conseguimos evoluir. É isso, tá? Nós temos agora a 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Olha só, hein? O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Olha, novamente, não tem como a gente tratar isso, porque não há uma uniformidade evolutiva entre os espíritos. Não há. Cada qual no seu grau de evolução. Então, isso também é um campo muito particular. Tipo, o espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra? Que espírito? E quais trabalhos? Pelo progresso das artes? Sim. Quais artes? E das ciências? Tá. Qual o ramo da ciência? E o que o espírito quer? Será que o espírito ainda ele está abnegado a desenvolver bombas nucleares para explodir em guerras? Isso é ciência. Qual ciência que ele está interessado? Porque isso depende do nível evolutivo dele. Ou será que ele está interessado na vacina contra o câncer? E é para ajudar? Qual? E aí, por isso que esse trecho, né, ou essa lição do Livro dos Espíritos, nos traz bastante pontos de raciocínio. Nos traz bastante pontos de raciocínio. Né? Qual? E qual arte? Qual arte que tá interessado? Naquela música, numa composição de pobreza espiritual
ou na nona sinfonia? Qual é a arte? Né? Então, tem tudo isso envolvido. Então, é importante nós compreendermos todos esses processos, porque existem várias realidades diferentes, de níveis evolutivos diferentes. Vou repetir a pergunta e vamos estudar a resposta. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra? Pelo progresso das artes? Ou das ciências? Resposta. Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter de cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como sábio, admira a obra de um escolar, quer dizer, de um estudante, né? Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, isso tem tudo a ver com o nível de evolução espiritual e do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Isso é fato. Eu vou encerrar por aqui, porque também já está no momento, né? Mas a próxima pergunta, e ela é um pouco... Não é que ela seja maiorzona, mas ela tem um comentário de Kardec considerável, que vai ser a 317 da lição, que ainda estamos aqui, lembrança da existência corpórea. Deixa eu ver aqui. Mais três. Mais 3 perguntas e respostas se encerram essa lição, tá? Isso ocorrerá, se assim Deus permitir, daqui 2 semanas, e reforçando que no domingo que vem também, né, com a permissão de Deus, da espiritualidade, estaremos estudando o livro Vinha de Luz. Mais alguém quer comentar? Fica à vontade. Bom dia, Cristiane. Você chegou, ela estava falando já, viu? Bom dia. Bom dia, desculpa, gente, o atraso, Não, mas que consegui. desculpa. Não precisa pedir desculpa, não, fica tranquila. Bom, gente, vamos partir para o encerramento. Graças a Deus, né? Mais um dia de estudo, de crescimento, de esforço. E antes de solicitar o Fabiano, na prece de encerramento, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nós possamos levantar nossos fluidos e encaminhá-los aos necessitados. Seja elevado aos encarnados que estão passando pelos sofrimentos de todos os tipos e naturezas, pelas enfermidades, pelas doenças, pelas provas e expiações, nas casas de saúde, nos hospitais, nas casas de acolhimento e repouso, nas casas de recuperação, aqueles que, principalmente nesse momento de frio, estão em condições de situação de rua, aqueles que sofrem dentro dos lares, que sofrem dentro dos seus pensamentos, seja levado também a toda a espiritualidade, né? Os desencarnados que não têm conhecimento ainda, que ainda acreditam estar encarnado, que eles possam ter bastante luz e paz, que possam ter o despertar para ter o socorro fraterno. Isso também para os nossos irmãos e irmãs que estão nas regiões inferiores, aqueles que passam pelas dificuldades diversas nas regiões dos umbrais, que eles também possam ser acolhidos a partir do momento que despertarem e terem a humildade dessa ajuda. Vamos direcionar também esses fluidos, essas energias, aqueles que não simpatizam conosco, que pode ocorrer por demais, que tem antipatia ainda, que eles possam ter a luz e a paz para seguir os seus caminhos, sejam eles encarnados ou desencarnados, seja levado aqueles amigos e amigas
que já estão nos hospitais espirituais, que estão necessitando, né, dessa recuperação, para tão logo estarem também no trabalho e na construção do reino divino. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, Fabiano. Muito obrigado. Tivanete, Viviane, a Fabiana, a Cristiane. Que essa paz e luz, que seja no domingo, seja durante a semana, que seja para a nossa vida, né? Para os nossos familiares, para aqueles que nos rodeiam, enfim, para toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana, e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que assim seja.